Abra sua Bíblia. Provérbios 3:33. Diz assim, eu vou ler a tradução da Bíblia, a mensagem, ela é bem diferente, acompanhe na sua versão. A maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Vou ler numa outra versão agora. Diz assim, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Finalizando o mês de maio, falamos sobre o tema de despertando das influências demoníacas, ou da ação das trevas no nosso meio. A igreja, no ano do despertar, ela precisa entender que o diabo não está brincando de ser diabo, e ele não tira folga, ele não tem período de férias e nem licença premium. O diabo trabalha todos os dias tentando destruir, roubar e matar a vida do ser humano. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina sobre as trevas espirituais. E o tema da mensagem dessa manhã, chaves para a proteção espiritual do seu lar. E eu já quero começar dizendo para você o seguinte: nós precisamos, como eu já falei na primeira mensagem do início do mês, criar uma consciência equilibrada sobre a realidade do mundo espiritual. Nós não podemos ser totalmente alheios ao mundo espiritual, porque é um erro, e não podemos ser também totalmente focados e voltados às questões espirituais em todo o tempo, no que diz respeito ao diabo, obviamente. Vida com Deus, nós temos que cultivá-la em todo o tempo. Mas o que eu quero dizer? Quando se trata de vida na batalha espiritual, diante do nosso adversário, nós não podemos assumir nenhuma dessas duas posturas. Nenhuma extremamente voltada, diabo, 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 e nem na outra, aonde o diabo é um ser que praticamente inexiste na nossa realidade. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, aonde nós entendemos que ele existe, a palavra de Deus nos mostra essa realidade, e quais são os seus propósitos e as suas metas. E ao mesmo tempo, não nos omitirmos diante dessa realidade e termos então uma posição correta, bíblica, para aquilo que deve ser a nossa conduta cristã. E aí, diante desse texto, quando ele fala sobre a maldição de Deus derrubar a casa do perverso, mas ao mesmo tempo a bênção de Deus sobre o lar dos justos, é que nós não estamos necessariamente falando na ideia de que Deus então ele está brincando. Olha, eu gosto de ficar acabando com a vida do ímpio, mas quem é bonzinho eu gosto de ajudar. A questão é que o mal existe, e se alguém anda na perversidade, essa pessoa está totalmente vulnerável nas mãos do diabo, e ele vem para roubar, matar e destruir. Eu não estou dizendo com isso que Deus não possa exercer juízo sobre alguma situação. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas a Bíblia diz que o Senhor vem para nos alcançar com a sua misericórdia, para alcançar as nossas vidas através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que, quando a Bíblia diz que Deus abençoa o lar do justo, é que quando eu me rendo a Deus, quando eu me submeto a Deus, o diabo se retira. Tiago escreve o quê? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma casa abençoada é uma casa onde o diabo foi resistido pela palavra de Deus, pela confiança no Senhor, por uma vida de temor a Deus. Existem ações, existem atitudes. Quando nós dizemos chaves aqui para a proteção espiritual, talvez uma ideia de uma alegoria, ou de trazer mais para chamar a sua atenção. Nós não vamos distribuir chaves ungidas aqui no final do culto, nós não vamos dar uma chave especial para você fechar a porta na cara do diabo, porque essas chaves na verdade são ações, são atitudes que nós como cristãos precisamos tomar para que a nossa realidade espiritual mude e automaticamente a realidade espiritual da nossa casa também seja alcançada. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre a proteção da nossa casa, nunca se esqueça que você ainda vive num mundo dominado pelas trevas espirituais.
o que está mais acontecendo é que nós temos uma geração de crentes que fica vivendo alheio ou alheia ao diabo. Falei no começo aqui, nenhum dos extremos são bons. Esse primeiro extremo talvez seja um pouco mais perigoso do que o outro. Porque uma das missões que o diabo tem aplicado no seu reino de trevas ultimamente, nos últimos anos, é passar batido, desapercebido na realidade das pessoas. Quem aqui é crente há mais de 20 anos aí, mais ou menos? Levanta a mão aí para eu ver. Como é que era o culto há uns 15, 20 anos atrás, quando começava o povo a pregar, tempo de oração, o que acontecia quando vinha gente de fora? Era um tal do povo cair possesso dentro da igreja, endemoniado, para lá, para cá, daí a igreja, o povo orando, o povo se consagrando, orando pelo povo, e era um negócio louco. Aí talvez você diga, mas por que isso não acontece mais? Uma das razões pelas quais eu observo que isso não tem acontecido mais tanto, é que o negócio está tão feio, gente, que talvez as igrejas já nem perturbam mais o diabo do jeito que era antigamente. Se ofenda não, tá? Mas é a realidade. Pergunte para outros irmãos de outras igrejas e para os pastores das outras igrejas, e eles vão dizer isso. Parece que a igreja está vivendo num sono, numa brisa. Está legal, está tranquilo, está bom assim. O diabo não incomoda. Uma vez a pessoa falou para mim, pastor, se é para o diabo ficar me perturbando em casa, então eu não vou mais evangelizar e não vou mais orar por ninguém. Eu estou falando sério, uma pessoa disse isso para mim uma vez, nascida na igreja. A pessoa me disse isso. Se for para o diabo ficar me importunando, pastor, então eu paro tudo. Quase que ela me disse, eu vou fazer um pacto com o diabo para ele me deixar em paz. Só faltou ela verbalizar isso. Mas em outras palavras, a ação dela estava denotando exatamente esse sentido. Olha, faz assim, diabo, ó, me deixa tranquila que eu te deixo em paz. Eu não prego para ninguém, eu não oro mais, mas você não me perturba, deixa eu quieto aqui. Gente, olha que ponto que a coisa chega. E nós temos que ter uma atitude diferenciada. Nós temos que entender que o diabo, ele existe, os demônios existem. O cara lá dizia, né, o tal do Quevedo, né, que demônios não existem, né? Mas eles existem sim. E se você ler na Bíblia, a Bíblia diz que os demônios existem, Paulo. E olha só o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. As trevas espirituais existem. O mal existe. Olha o que está falando Paulo agora aos Colossenses aqui, capítulo 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Existem duas situações em que o diabo procura agir nas nossas vidas. Uma, através da nossa incredulidade. Outra, através da nossa omissão com relação às questões espirituais. Nós precisamos criar uma consciência da realidade das trevas espirituais, porque nós precisamos entender que elas existem, porque quando nós nos tornamos incrédulos a elas, o diabo passa a trabalhar sem nenhum tipo de problema com relação à nossa vida. Porque quando você baixa as tuas defesas, quando você acha que nada existe contra você, então não tem por que você se defender. Aí você se desarma. E é quando os piores ataques vão chegar contra a tua vida. E outra, quando você se omite, sabe que existe, mas prefere se esconder, que é o caso que eu contei. Eu sei que o capeta existe, mas é melhor eu ficar quieto no meu canto aqui, como aconteceu numa outra vez, numa pessoa conhecida. O filho chegou, o esposo estava trabalhando, o filho chegou e falou, mãe, eu vi um negócio feio lá no corredor de casa, de madrugada isso. Filho, como é que ele era? Tinha a cara toda assim, o olho meio estranho, e ele era grandão assim. Filho, entra aqui embaixo da cama com a mãe, se cobre a cabeça que daqui a pouco ele vai embora. E a pessoa teve coragem de me contar depois que fez isso. Eu quase matei ela. Não matei de verdade, mas a vontade era de esganar espiritualmente, se é que dá para dizer assim. Eu falei, você é muito sem vergonha mesmo, né? A pessoa tinha amizade, eu fui obrigado a falar, mas você é muito sem vergonha. Cobrir a cabeça? Você acha que ele não podia aparecer dentro do cobertor? O que adiantou cobrir a cabeça? Só que é o que o omisso muitas vezes faz. Eu cubro a cabeça, eu fecho o olho, viro, fico quietinho, para ver se o diabo passa e não me importuna mais.
Isso não pode ser uma postura de um cristão. Nós não podemos agir com incredulidade, tampouco com omissão. Nós precisamos entender que as trevas existem e que elas precisam ser combatidas. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se a Bíblia diz que as trevas espirituais existem, então nós temos que crer que elas existem e saber lidar biblicamente com elas. Porque se a gente for incrédulo ou omisso, o que vai acontecer? Você pode começar a achar que o diabo não vai mexer com você porque você está tranquilo, ou você vai ver demônio em tudo, ou você não vai conseguir, que é a pior questão, enxergar os ataques espirituais em absolutamente nada na tua vida. Ou seja, você vai tentar racionalizar absolutamente tudo que está à sua volta, e quando você fizer isso, querido, eu vou te dar um conselho. Você está correndo um sério risco. Quando você negligencia uma possível ação satânica contra a sua vida ou contra a sua casa, você não se levanta para defendê-la. E automaticamente, então, a vitória do capeta já está decretada contra a tua vida. Porque se você não se levanta, se você não se posiciona, você está vulnerável e está um alvo fácil nas mãos do diabo. Se você já sabe o propósito dele, que é roubar, matar e destruir, então você precisa se posicionar. Se a Bíblia diz que ele existe e que ele existe para roubar, matar e destruir sua vida, então você precisa se levantar com as armas espirituais que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, vestindo o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçar os pés com os evangelhos da prontidão da paz, para proclamar o evangelho e estar em todo o tempo orando, que é o que ele finaliza. Tem gente que finaliza a armadura de Deus na espada, mas o alimento que sustenta aquele soldado vestido é a oração, é a vida com Deus, porque não adianta ter o capacete da salvação e ter o escudo da fé e você não orar. Vai ficar esquisito, vai ser um soldado oco, um soldado fraco. É a oração que nos fortalece diante da batalha espiritual. Não podemos agir com ingenuidade, tampouco com ignorância e alienação com relação ao assunto de batalha espiritual sobre a família e sobre a igreja. Olha o que Paulo vai falar em Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para mim, essa palavra compreensão vem muito de encontro com a ideia de também discernimento. Procurem discernir qual é a vontade de Deus. Tem muito crente dizendo: eu ouvi a voz de Deus. Ok, eu ouvi ontem uma profecia de WhatsApp. Me mostraram, alguém me mostrou, não lembro quem foi agora. Olha, gente, eu sou fulano, eu estou aqui no monte, mas ele fala: eu sou um crente. Ele não fala o nome dele. Fala seu nome, fala a igreja que você é, a cidade que você mora, o bairro que você mora. Aí talvez eu vou acreditar em você. Porque senão só vira mais só. Eu ouvi falar, um amigo meu trabalha com um cara do exército que vão fazer tal coisa. Olha, um amigo meu me disse que Deus disse. Isso aí é conversa, é fofoca. Ou você sabe a fonte, ou é mentira. Ah, mas é que o cara não quer se expor, então não fale em nome de Deus. Se você não tem coragem para dizer quem você é um covarde. Então você não tem condição de falar nada em nome de Deus, não. Porque ou você sabe que você está falando em nome de Deus, o Brasil é um país livre, nós não estamos falando de um país perseguido como o que foi mencionado aqui anteriormente. Nós temos liberdade de fé, de culto aqui. Então você pode dizer: eu sou o Rubens, eu sou pastor na Igreja Batista Pedra Viva em Paulínia, e Deus me deu essa mensagem. Mas sabe por que não faz? Porque se não cumprir, depois o cara fica morrendo de vergonha, como é a maioria das vezes que acontece. Essas profetadas de WhatsApp. Que a maioria é só besteira, e o povo de Deus passando, gente, cuidado. Se você não sabe quem é, não tem fonte, não passa para frente. Porque você está ajudando talvez a disseminar uma mensagem mentirosa, causando confusão na vida das pessoas. Nós só temos que passar o que a gente sabe. Ou eu assumo e digo: eu sei, é o meu parente, é fulano de tal, pode confiar porque eu estou dando minha palavra. É uma coisa. Você não sabe, querido, não faça. Por quê? Porque senão você se torna negligente, você não discerne. Você começa a absorver tudo vira caos, trevas, e depois vai. Me perguntaram hoje: pastor, o que você acha? Como é que o pastor acha que vai ser a situação nesses próximos dias? Eu falei: vai piorar. Alguém pode me dizer assim, mais altruísta:
Ai, pastor, mas você não tem fé que vai melhorar, que vai ficar tudo lindo, que vai ter fadas voando. Primeiro que eu não acredito em fada, mas vai que você acha legal e tal, e as fadas voando e o arco-íris, e vai voltar, amanhã está tudo certo, não tem mais problema nenhum, meu irmão. Eu acho ainda que a coisa vai piorar, porque a Bíblia diz que os dias vão ser piores cada vez mais. Então não é porque é um achismo meu. Jesus falou que a cana vai estreitar cada vez mais. E cada vez mais vai se provar quem é crente e quem não é. Porque Jesus falou, os últimos dias vão ser terríveis. Então ou a gente entende esse negócio, ou a gente não vai conseguir se posicionar, a gente não vai conseguir entender quem nós somos dentro dessa realidade das trevas espirituais. Você tem que ter uma posição, você tem que ter uma atitude. Jesus, eu vou falar aqui, talvez alguém vai até falar assim, mas de novo, essa história, né? Aí, o mundo está tão assim, porque até o crente está respondendo assim. Antigamente nós dizíamos assim, Jesus está voltando. O povo já começava a entrar até no mistério. Hoje o pessoal já fala assim, fala sério, pastor. Jesus está voltando? Esse jeito aí, peraí, fala para esperar um pouco, deixa eu conquistar minhas coisas. Não, Jesus está voltando, porque você vai olhando tudo o que está acontecendo à sua volta. Olha para a sua vida cristã hoje, eu não estou te julgando, eu quero que você faça um exame. Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Então você, faça um exame da sua vida com Deus, e depois você responda para você mesmo, não para mim, se Jesus não está voltando mesmo, baseado no que ele disse que a fé de muitos se esfriaria. Que o povo o abandonaria, que as paixões desse mundo levariam as pessoas a se perder. Avalia e depois você conta para você mesmo no espelho, se você precisar ter uma DR pessoal, se o que eu estou falando é muita besteira. Jesus está voltando. Jesus não vai voltar no auge da igreja. Ele diz que quando o Filho do Homem viesse, acaso encontraria fé na terra? Então, meu irmão, se prepara, porque o negócio vai estreitar. E o diabo vai tentar ser o cara mais bacana da face da terra com você. Ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar uma posição social legal, ele vai te dar um emprego bacana, ele vai te dar um status, ele vai te botar um monte de gente atrás de você. Sabe por quê? Porque para ele não custa nada fazer isso, porque ele já sabe para onde ele está te levando. Nós temos que lutar contra essa correnteza que Satanás tem levado tanta gente nessa vida medíocre, que é o tema do próximo mês. Vamos começar a falar no mês de junho sobre despertar da mediocridade. O diabo tem criado uma geração de pessoas medíocres. O pastor Gilberto falou na aula da escola dominical de manhã. Nós somos a geração mais informada e mais fútil também. Eu estou aqui já... Ele não falou fútil, agora fui eu, tá? Ele foi mais educado. Mas é a geração mais fútil, é a geração WhatsApp. É a geração não presta atenção em nada. É a geração assim, depois eu vejo. Não é assim? A gente anda desatento com tudo, gente boa. A gente não presta atenção nas coisas. E nós temos que começar a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Já entrando no segundo ponto. Gere uma consciência equilibrada da realidade. Meus irmãos, olha, eu já falei para vocês aqui. Eu já tive experiência de ficar orando na igreja e cadeira começar a chacoalhar, escutar vozes e um monte de opressão maligna acontecendo. Beleza, mas era o máximo que o diabo podia fazer. E a hora que eu falei o que eu precisava falar, aí deu ruim para ele. Em nome de Jesus, sai. Acabou. Porque aí ele tem que obedecer. Às vezes a gente vive criando um algoz do diabo. Ser humano sem Jesus toma pau do diabo fácil. Ser humano com Jesus detona Satanás. Com Jesus, na dependência de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no temor de Jesus, aí ele detona com o diabo. Ser humano sem Jesus perdeu antes da luta começar. Então, quando eu digo que nós devemos criar uma consciência, gerar uma consciência equilibrada da realidade, o que eu estou dizendo? Eu sei que as trevas existem, mas eu só posso combatê-las com Jesus na minha vida. Sem Jesus, eu já perdi. Uma vez um amigo meu me disse em São Paulo, Rubinho, eu vou detonar com o diabo. Voltou do acampamento pegando fogo. Porque agora eu vou destruir o diabo. E ele tinha participado de uma cena lá, de uma situação, não foi uma cena, foi cômico para não dizer trágico. Uma pessoa tinha ficado realmente possessa.
E aí a gente estava orando lá para aquele demônio ser expulso no acampamento de adolescentes. E aí, o que aconteceu? O menino ficou todo empolgado e voltou falando para mim: cara, agora eu vou detonar com o diabo, agora eu vou esmagar o diabo. Ele parecia um lutador de MMA querendo matar o diabo e falando do diabo. E o pessoal mais velho da igreja falava para ele assim: fulano, calma, as coisas não são assim. Vocês estão querendo esfriar a minha fé, vocês são um bando de frios, eu estou aqui fervendo no Espírito de Deus. Durou acho que um mês, ele se desviou da igreja, está desviado até hoje. Eu amo pessoas extremas, porque elas não duram um mês, 2, talvez 6 meses se elas forem persistentes. Pessoas inconstantes não duram mais do que 6 meses em qualquer aspecto. Aí, ó, pode abranger legal, tá? Porque quem trabalha com gente em empresas vai dizer, talvez, que eu estou certo. Gente inconstante não dura muito tempo no trabalho, porque logo começa a ver problema em tudo, ou começa a ver crítica, arrumar confusão. Gente inconstante não se dá bem com ninguém de igreja. Gente inconstante não se dá bem nem com Deus, gente. Porque chega uma hora que ela enjoa de Deus. Ela fala: e aí, Deus, é só isso? O Senhor não vai fazer mais nada além de me perdoar, me salvar? Será que não tem mais nada novo assim para o Senhor me dar? A pessoa inconstante, ela é assim. Agora, a pessoa equilibrada entende o quê? Eu estou desenvolvendo a minha fé. Eu estou aprendendo a cada dia mais a ser crente. Tem dia que eu não estou tão legal, eu me aproximo de Deus, me quebranto, o Senhor me renova. Tem dia que eu me fortaleço e posso ajudar outros. Essa é a caminhada da fé. Mas ela dura uma vida toda, ela não dura alguns meses, alguns dias. Então essa consciência equilibrada, olha o que diz Provérbios 2, 10 e 11. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. Gente, olha o que a Bíblia diz sobre gerar uma consciência equilibrada. É você ser alguém em que as pessoas sabem que podem confiar, porque elas sabem que você não quer ir do céu para o inferno em 5 minutos. A gente não pode viver do alto do monte aos mais profundos vales em apenas 10 minutos da nossa vida, gente. Tem hora que eu vou para a igreja, levanto as mãos: eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó Senhor. E essa música é antiga, hein? E entoarei todo o meu louvor, e que seja um doce som para ti, te exaltamos. E o cara canta, fala em línguas, voa, pula, sai na unção do Homem-Aranha, o cara gruda na parede e quase grita gol, de tão forte que o cara está espiritualmente. Aí acaba o gás. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele ia dizer assim: porque tu não compraste o bujão que estava esvaziando. Aí o cara quer abandonar a fé. O cara está revoltado porque o pastor não se importa comigo, porque o Ângelo não me deu a paz do Senhor, porque o Maurício não me filmou no dia do aniversário que teve lá no almoço. Aí, meu irmão, o cara saiu do trono, do altar de adoração, o cara estava quase no 3º céu, agora ele já está quase blasfemando contra o Espírito Santo. Eu não tenho jeito de ficar perto de uma pessoa que oscila tanto assim, porque não dá. Alguém consegue? As pessoas gostam de equilíbrio na vida, de você saber quem você é, no que você acredita, quais são as suas convicções, os seus princípios, os seus valores, quem você é no seu trabalho, quem você é na sua casa. Aí elas passam a adquirir um processo chamado confiabilidade. Elas vão confiar em você, não pelo que você diz, mas pelo que elas enxergam na sua vida. Isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então olha como a Bíblia está corretíssima, e obviamente a palavra de Deus ela sempre está, em nos trazer esse conselho de que quando a sabedoria, a palavra de Deus, a voz do Senhor entra em nós, o conhecimento vai ser agradável, o bom senso vai nos guardar, o discernimento vai nos proteger, porque nós vamos saber discernir e entender o que é bom, o que serve, o que não serve, o que presta e o que não presta para a nossa vida cristã. Mas a gente tem que parar com essas montanhas russas gospel, queridos. Não dá para ficar assim, gente. Porque senão, de verdade, a gente fica maluco. Porque a gente não vai saber quando vai ser o diabo e quando vai ser Deus. Aí tem hora que o diabo vai falar um negócio e vai falar: Deus me falou. Tem hora que Deus vai falar um negócio e vai falar: não, foi o diabo que falou. Porque eu não vou conseguir discernir. O meu coração não vai estar descansado. Eu não vou estar seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Eu não vou conseguir entender o seu amor perfeito. Porque se o meu amor é circunstancial, o amor perfeito de Deus só vai ser bom quando Ele
estiver me dando o que eu quero. E não é assim que funciona. Nós cantamos aqui: eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto eu estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. A versão em português é mais boazinha, que ela diz: ó soberano Deus, em ti confiarei. A versão original em inglês, ela se remete ao texto de Jó. Em português, traduzindo, vai dizer assim: Deus deu e Deus tirou. Deus deu e Deus tirou. No meu coração, eu decidi dizer: bendito seja o nome do Senhor. Aí uma vez eu pedi para traduzir numa outra igreja lá, aqui no Brasil, essa música, e falaram assim: mas é meio pesado cantar isso, né? Eu falei: só está na Bíblia, mas é um detalhe, né? Poxa vida. Vamos pegar lá um livro de mantras ou sei lá o que lá, então a gente canta lá, é mais legalzinho, não sei. Pega uma palavra cruzada na banca lá, a gente fala umas palavrinhas lá. Está na Bíblia, mas não tem problema, né? É porque é pesado. Poxa, você vai pegar tão pesado assim, que Deus deu e Deus tirou, bendito seja Deus. Pastor, eu não sei se eu estou disposto. Uma vez um menino de uma outra igreja ainda, eu não era pastor titular lá, ele disse assim, vale contar essa experiência. O pessoal do louvor ia cantar a música Corpo e Família, vocês lembram dela? Recebi um novo coração do Pai. Quando começou a ensaiar, o menino parou uma hora assim. Eu não vou dizer o que ele tocava, porque senão vou comprometê-lo. Mas ele tocava algum instrumento lá na hora do ensaio. Ele disse: gente, ó, não dá não. Que foi? Cara, é muito pesado cantar essa música, cara. Eu não suporto um monte de gente da igreja, cara. Como é que eu vou tocar esse negócio? Eu não sei se eu dava o prêmio sinceridade para ele, ou sem vergonhice atômica. Mas o cara falou que não dava para tocar aquela música. Somos corpo e assim, porque ele não conseguia perdoar umas pessoas. Tudo bem que ele estava indo para o inferno, segundo a Bíblia, que Deus repelia totalmente aquela atitude dele, mas ele estava lá tocando louvor, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Tal. Não tem problema tocar mentira, contanto que ninguém saiba. Está errado, gente boa. Ele só talvez externou que muita gente pensa ou sente de verdade, mas não tem coragem de falar. Mas está tudo errado. Porque se eu não consigo cantar, então eu tenho que entender por que não consigo arrumar essa situação para poder cantar. Eu preciso pegar na mão do meu irmão e falar: nós somos um corpo. E se eu não consigo fazer isso, eu tenho que procurar aquela pessoa, examinar a mim mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Porque se eu comer do pão e beber do cálice indignamente, cheio de crente que por anos não deixava o povo de fora da igreja comer o pão e beber o cálice. Que o cara ia atrair maldição para a vida dele. Eu nunca achei esse texto, tá? Que o pessoal mais antigo, lá da igreja que eu pastoreei, eles tinham, não, porque a Bíblia diz, eu falei onde? Me mostra. Não diz. Comer indignamente e beber indignamente é você, crente, que conhece Jesus, que sabe a vida que você tem que viver, e você está vivendo errado, e você comeu do pão e bebeu do cálice, aí, meu irmão, você está enrolado. Porque você comeu indignamente. Quem ainda não teve uma experiência com Jesus, aquilo é a coisa mais linda do mundo e é pão e suco de uva. Não vai acabar com a vida dele, não vai acontecer nada. Agora, com a tua vida, cara pálida, fica vivendo torto e pega o pão e o cálice para comer. Aí você vai se enrolar. Porque você é consciente, você está dizendo: Senhor, porque quando você come do pão e bebe do cálice, até que o Senhor venha, Paulo diz. Então você está fazendo memória do sacrifício de Jesus e proclamando que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Você está fazendo memória daquilo. Você está comendo cheio de pecado, sem reconhecer os teus erros, sem querer arrumar, e está lá, mandando o pão para dentro. Aquilo vai se tornar uma maldição na tua vida, porque você está deliberadamente decidido a não corrigir qualquer situação na tua vida. Não é eu que estou inventando essa teoria, é isso que a Bíblia diz. Volta para casa hoje e leia 1 Coríntios capítulo 11 inteiro, do 23 para frente. Você vai ver que isso está dizendo. E para mim isso é equilíbrio. É eu saber quem eu sou em Cristo, qual é a minha função no corpo de Cristo, qual deve ser a minha posição e as minhas atitudes dentro do contexto da vida cristã. Equilíbrio.
eu faço memória, eu faço um autoexame, eu examino a mim mesmo, eu consigo entender os meus prós e os meus contras, aonde eu não estou legal com Deus, e o que eu preciso trabalhar para aperfeiçoar aquilo. Isso é equilíbrio, vida cristã, maturidade. Terceiro, tome atitudes que não deem lugar ao inimigo. O que Paulo diz em Efésios 4:27? E não deem lugar ao diabo. Crente, nunca dê lugar para o diabo na sua vida. Ah, pastor, mas eu conheço Jesus, eu nunca vou falar, ô diabo, entra na minha casa. É claro que a gente não vai fazer isso. Eu espero que não. É claro que a gente não vai tomar essa atitude deliberada de dizer isso. Um crente, para mim, jamais faria isso. Falar, diabo, seja bem-vindo na minha casa, tal. Ninguém faça isso e nunca vai fazer. Mas aqui tem um problema. A palavra lugar aqui nesse texto, ela está literalmente ligada a um lugar físico, um pedaço de terra. Paulo está dizendo, não dê território para o diabo. Não dê espaço para o diabo dentro da tua casa, dentro da tua vida, do teu coração, da tua família. Se você der lugar para o diabo, ele vai fazer o que ele bem entender. Então, às vezes, quando a gente diz não dar lugar ao diabo, você talvez não necessariamente vai convidá-lo pessoalmente, dizer, vem, toma conta da minha vida. Mas as suas ações vão abrir portas no mundo espiritual para que ele entre, sente e ainda reclame quando a mistura não estiver boa, porque ele vai reclamar com você. Porque você deu boas-vindas para o diabo na sua vida, abrindo determinadas portas. Lugar aqui também pode ser relacionado, casamento, estudos, trabalho, coração, palavras. O que você tem visto, ouvido na TV, na internet, das pessoas? O que tem alimentado a tua mente? O que tem alimentado o teu coração? Está tudo normal? Está tudo lindo? Está tudo belo? O quanto que você tem se alimentado de Deus e o quanto você tem se alimentado do que é de fora? Como que está essa dieta nutricional espiritual dentro da tua vida? Você precisa avaliar. Não permita, Provérbios 9, 17, 18. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas das sepulturas. O que o escritor está falando? Tem morte aqui. Coisa errada gera morte. Ação errada gera legalidade para o diabo sambar na tua cabeça. Ou você toma uma postura de fazer o que é certo, ou tudo começa a dar errado na tua vida. Não faça pequenas concessões no teu coração. São nas pequenas coisas que o diabo entra na vida de uma pessoa, não são nas grandes. Ah, mas é só uma mentirinha gospel aqui para eu me livrar aqui de um problema. Ah, mas eu estou fazendo aí porque todo mundo faz, né? Não tem como. Eu vou ser errado porque todo mundo é errado. E aí eu teria que concluir a frase, eu vou para o inferno porque todo mundo também está indo para o inferno. Só que se eu não quero falar essa última frase, eu também não posso tornar realidade as primeiras que estão no meu coração. O crente tem que parar de ser relativista. Relativizar o poder de Deus, relativizar a palavra de Deus, relativizar a vida cristã. Ah não, agora é assim, eu acho assim que está tudo bem eu ser cristão, louvar a Deus, mas tudo bem, eu não sou contra quem faz tudo ao contrário da Bíblia. A gente tem que amar as pessoas. E aí a pessoa deturpa um conceito dentro de uma prática errada que deve ser condenada. A Bíblia diz que você deve amar o próximo, você ama a pessoa, não a atitude dela. Tem muito crente hoje achando lindo o que o mundo está fazendo de errado, em nome de um amor ao próximo. Vocês já ouviram um pouco disso aí por aí? Ah, a gente não pode julgar, pastor. Aquela pessoa é toda errada, ela faz tudo que a Bíblia condena, mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar o indivíduo, com toda certeza, orar por ele, mostrar o amor de Deus para ele, e inclusive confrontar as atitudes dele com o amor de Deus, dizendo que a palavra de Deus mostra diferente como essa pessoa tem que viver. Agora a Bíblia não diz que eu devo ser condizente com a atitude errada daquela pessoa e achar bonito. E está cheio de crente achando lindo atitudes que o mundo tem cometido aí. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem tido um comportamento condescendente
com a prática do mundo. Isso está errado. Eu não quero dizer que você tem que levantar a espada e sair agredindo todo mundo e maltratando. Não é isso. Mas o que vier diante de você e te pedir um conselho, você poder dizer, ó, eu amo você, mas o que você faz é pecado. A Bíblia diz isso e você precisa se converter. Pronto. Você não vai matar a pessoa, deixar de ajudá-la quando ela precisar, mas você precisa falar a verdade. Jesus disse que vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Está cheio de gente hoje aí, porque os amigos vivem fazendo coisa errada, fala que acha bonito só para os amigos não te excluírem. Está cheio de gente no mercado de trabalho fazendo coisa errada, porque se você começar a fazer diferente, vão te excluir. É melhor o mundo te odiar, porque você procurou fazer o que é certo, do que o mundo te amar e você ser rejeitado no último dia. Tome muito cuidado com as posições e posturas que você toma no seu dia a dia. Porque por mais que a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso, vem capeta junto com ele e depois vai te dar uma indigestão aí muito forte. Quarto, zele pela aliança e pela proteção espiritual dos seus filhos. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Pais, falei semana passada e concluo com essa mensagem aqui hoje. Se você não tomar conta das suas casas, tomarem conta das suas casas, não vai haver proteção espiritual para os seus filhos, porque quem gera proteção espiritual na casa são os pais. A autoridade espiritual no que diz respeito a cuidado dos filhos foi dada aos pais. O que você, pai e mãe, está deixando entrar na tua casa e contaminar os seus filhos? Estou perguntando, não estou afirmando. Você reflete lá na tua casa e vê. Isso é um problema seu e de Deus, não é meu. O meu é eu chegar lá em casa e fazer a mesma reflexão. O que você tem deixado entrar na tua casa? Porque aquilo que você deixar entrar, você deu legalidade. O diabo tem espaço para trabalhar tanto na sua vida quanto na vida dos seus filhos. Porque você tem uma responsabilidade diante de Deus. Deus te deu filhos para que você cuide deles e para que você coloque ordem dentro da casa. E para que você mostre o que é certo e o que é errado. E quando tiver errado, você colocar limites. Não deixar fazer seus filhos tudo o que eles quiserem, porque senão ele vai se revoltar contra você. Deixa ele chilicar um dia, dois, porque você deu uma bronca, para depois ele não se tornar um monstro lá na frente. Dê limites para os seus filhos. Mostre o que é certo e o que é errado. Marido, mulher, para de discordar na frente dos seus filhos. Vocês estão destruindo o casamento de vocês e a vida dos seus filhos. Se o pai falou, se a mãe falou, mesmo que um ou outro errou, na hora você dá suporte, fica junto. Depois você senta, conversa com o cônjuge. Depois da conversa, chama o filho de volta e reconhece o erro que cometeu. Nunca discuta na frente dos seus filhos que você discorda da postura do outro. Porque quem está fazendo isso é o diabo para trazer destruição no teu casamento e na vida dos seus filhos. Não deixa a discórdia entrar dentro da sua casa. É missão dos pais cuidar do legado espiritual dos seus filhos. O temor dos pais gera proteção espiritual para os seus filhos. Talvez você precise avaliar. Por que está tão enrolada as coisas da minha casa? Comece a avaliar e ver todos os pontos que ainda precisam ser corrigidos dentro da sua vida. Que você dá de ombro, você sabe que está errado, mas você deixa quieto. Você sabe que não está legal, mas você... mas depois eu vejo isso aqui. Isso aqui eu sei que não está bom, mas a gente vai empurrando com a barriga. Pastor, mas aí nada vai para frente. Tudo que eu tento fazer dá errado. Tudo que eu coloco a mão, em vez de virar ouro, vira lixo. Você presta atenção. Porque se na tua casa as coisas não estiverem ok, o teu plantio vai gerar a tua colheita. E você precisa entender isso muito profundamente. Participe ativamente na vida dos seus filhos. Não deixe eles sob influências erradas. Meu filho não tem muito amigo na igreja, então os amigos do mundo inundam a vida dele. Que lindo. Ele está trazendo os meninos para a igreja, as meninas? Não. Mas ele não quer vir mais na igreja, ele só quer fazer coisa errada. E você está deixando? Você acha normal? Porque aí meu filho fica feliz e sorri para mim quando eu peço para ele fazer alguma coisa. Legal. Então você está tentando comprar o comportamento do seu filho. Você vai se enrolar lá na frente. Está errado.
Comportamento não se compra, se ensina. E lá na frente seus filhos vão valorizar quando você deu um bom exemplo lá no começo. E quando eles se tornarem adultos e ver que o mundo é difícil e que não é aquela maravilha da escola, onde eles só vão, estudam umas horas e voltam para casa e tem comida, conta paga, net, videogame, tem um monte de coisa, eles não sabem o que é pagar conta, o que é ter preocupação e o que é lidar com o mundo e com a vida. Se você der bons exemplos no começo, eles não vão se tornar uns baitas, uns sem noção lá na frente. Que não vai parar emprego, que ninguém vai gostar, que ninguém vai querer conversar e se relacionar, porque a pessoa não entende como o mundo funciona, como a sociedade funciona. É papel dos pais mostrar que a vida não é fácil e que existem limitações. E que limites precisam ser respeitados para que a pessoa saiba conviver em sociedade. É papel seu e meu cuidar dos nossos filhos e dar o melhor exemplo para eles. Eu vou falar rapidamente aqui sobre esse último tópico. Primeiro, uma família protegida espiritualmente sabe se posicionar. O que Josué falou? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolhem hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que estão lá das outras nações, ou ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Uma família que tem discernimento espiritual, protegida espiritualmente, ela sabe se posicionar. Se posicionar é você saber quem é Jesus na tua vida. E o que Ele pode fazer através de você na vida dos seus filhos e das pessoas que estão à sua volta. Uma família protegida espiritualmente mantém uma liderança firme diante do pecado. Está cheio de gente, pais e mães, sendo condescendentes com as atitudes pecaminosas dos seus filhos. E você está deixando o diabo destruir a vida do seu filho por causa disso. Não estou aqui dando sermão, nem lavando com sabão ninguém não. Porque isso serve para mim e para você. Toda vez que você sabe que os seus filhos estão na prática do pecado, e você não coloca uma postura séria, rígida para que ele mude, você está afundando os seus filhos no inferno, na mão do capeta. Porque é você que Deus quer usar para os seus filhos ouvirem, enquanto eles estão num processo de formação na sua vida cristã. Então você tem o papel e a responsabilidade de brecar com a prática pecaminosa dentro da casa, dentro da família. Uma família, só coloquei uma frase aqui, não faça vista grossa com relação ao pecado dentro da sua casa. Está cheio de gente como Eli. Os meus filhos, coitadinho deles, eles são uma vítima da sociedade. Eles não tiveram chance. Tudo bem, eu sou sacerdote, eu conheço tudo aí, eu sei como é que é, mas difícil. Deixa eles lá, comendo a porção que não é deles, perverterem a justiça. E o Elisão lá balançando na cadeira. Quem está fazendo a leitura da Bíblia, né? Está lá em 1 Samuel. E o velho Eli balançando. Até quando foi tarde demais balançar e quebrou o pescoço e morreu. E os seus filhos mortos também, porque Deus não suportava mais a nojeira que era a vida daqueles moleques. E do próprio pai, que se tornou um nécio, um irresponsável. Você precisa, vou falar aqui mais uma aqui para finalizar. Você quer saber a maior vergonha que o profeta Samuel passou na sua vida? Quem responder para mim essa vai ganhar 10 litros, não, eu estou brincando. Se tivesse eu até pagava, mas não vai ter, então não vou fazer promessa que eu não posso cumprir. De diesel dá. Vai. Só diesel está dando para prometer em alguns lugares. Ninguém, né? Tenta aí, vai. Não? Então tá. Ganhou, Ivani. 10 litros de diesel, é só diesel, não pode trocar. Então, para não me comprometer, já está dito, ela não quis, tudo bem, está tudo certo. A maior vergonha que Samuel passou foi quando os líderes de Israel chegaram e falaram assim, os seus filhos não andam nos teus caminhos. Samuel, teus filhos são uma vergonha. Profeta de Deus, você não soube criar os teus filhos. Ninguém nunca falou sobre a paternidade de Samuel, né? Mas a Bíblia dá mostras claras que ele foi um péssimo pai. Se fosse tão bom, não tomava uma reprovada de todas as lideranças de Israel, pedindo um rei, enquanto que os próprios filhos dele poderiam ser os próprios próximos líderes da nação. Filhos do profeta.
Meninos que Deus levantaria então para fazerem uma obra extraordinária. Os seus filhos não andam nos teus caminhos. Peça para Deus e escolha para nós um rei que nos lidere. Samuel era um homem de Deus, uma pessoa temente, sem dúvida nenhuma. Mas um péssimo pai. Não cuidou da casa. Foi uma bênção fora e uma porcaria dentro. Ai, pastor, você está ofendendo o profeta. O que ele vai pensar? Não vai pensar nada. Ele está aguardando a ressurreição dos mortos. Está no paraíso lá, está tudo certo. Mas ele foi um péssimo pai. Como eu e você podemos nos tornar também, se a gente não prestar atenção. Eu não quero ouvir nem acerca de mim mesmo e nem acerca dos meus filhos. Teus filhos não andam nos teus caminhos. Ou você não anda nos caminhos do Senhor. Eu jamais gostaria de ouvir isso. Porque isso refletiria uma frase da eternidade que eu não quero ouvir. Servo mau e negligente. Se eu não andar nos caminhos do Senhor, eu vou ouvir essa frase. Agora, se eu for temente a Deus e buscar fazer o melhor pela minha casa, eu sei que eu vou poder ouvir da parte de Jesus, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Gente, vou concluir dizendo, nós não estamos falando de perfeição aqui. Nós estamos falando de consciência. Uma família que ela é protegida espiritualmente, ela se mantém fiel ao Senhor até o fim. Provérbios 12, 7, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. É só o tempo que mostra quem é quem na história. Só o tempo vai dizer quem é você e quem sou eu. Mas o Deus que conhece os tempos, porque Ele está acima do tempo, Ele é atemporal, sabe do passado, do presente, do futuro e de tudo que vai acontecer. Ele sabe como é que está a nossa vida e como vai ser como serão os nossos próximos passos daqui para frente. E que Deus tenha misericórdia de nós. É a frase que eu tenho para concluir essa mensagem de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque do jeito que o mundo está indo, ou nós nos apegamos cada vez mais a Deus, ou a coisa vai ficar feia. A coisa vai estreitar, meus irmãos. Ao mesmo ponto que quem estiver firmado na rocha, quem servir a Deus, quem for fiel ao Senhor, vai experimentar tudo que a palavra de Deus fala também acerca da fidelidade, da obediência e de quem anda nos caminhos do Senhor. Porque existem recompensas, existem colheitas de quando você faz o plantio certo. E que você possa ter essa consciência, e eu também. A nossa casa é o primeiro lugar de proteção na batalha espiritual. Proteja a sua casa. Se levante como alguém que vai proteger a sua casa em todo o tempo. Vamos ficar todos em pé, nós vamos orar.